Tá bom esse volume? Ou mais volume? Tá bom. Stephanie. Aí tá todo mundo cantar, acompanhar. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores. Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. De todo homem caminho tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja com ele estiver, abençoar nossas casas, a luz de toda a manhã, o amor sobre nós, O amor, Senhor. iluminar a cabeça dos homens. Iluminar a cabeça dos homens. Pedimos agora que o bem aconteça. Nossa Senhora. Toda a igreja. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores. Muito bonito. Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Quem souber, vá acompanhando. E todo homem caminho tocado pela fé, O homem caminho tocado pela fé. crendo na graça divina, esteja com ele estiver, abençoai nossas casas, do pão nosso, a luz de toda a manhã, O amor, o Senhor. amor sobre nós, iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, que o bem aconteça, Nossa Senhora. Abençoai nossas casas, as matas do pão nosso, a luz de toda a manhã, o amor sobre nós, iluminar a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Pode sentar. Hoje na nossa celebração, crianças, Jesus chama as crianças, abraça e as diz: quem acolher em meu nome uma destas crianças,
a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou. Por que será que Jesus tinha predileção pelas crianças? O que vocês têm de tão especial em crianças? Será um coração bondoso? Ou vocês sabem ouvir as pessoas, dão atenção aos outros? Ou porque vocês não fazem distinção de coleguinhas, tanto faz o negro, o deficiente, o pobre, o rico, a todos vocês aceitam? Pois, crianças, Jesus gosta das crianças porque elas têm coração grande e acolhedor. São humildes e não fazem distinção de pessoas. Deus quer isso de cada um de nós. Deseja que sejamos servos aqui na terra, que busquemos servir mais do que sermos servidos, amar mais do que sermos amados, sermos mais humildes e perdoarmos como uma criança o mal que nos fazem. E por isso ele nos diz: quem quiser ser o primeiro no reino de Deus, que seja o último aqui no reino dos homens. E aquele que serve a todos. De pé com alegria, vamos iniciar nossa celebração cantando. O ato penitencial será cantado. Antes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. A igreja responde: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ato penitencial cantado. O Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Esse ato penitencial por intercessão da Mãe de Jesus, não a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus, que acompanha o seu povo e intercede pelo seu povo.
e toda a igreja cantou alegremente o hino pedindo a proteção de Maria, a mãe de Jesus. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria, a mãe de Jesus Cristo, Senhora nossa, concedei que o povo brasileiro, fiel à sua vocação e vivendo na paz e na justiça, possa chegar um dia à pátria definitiva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Agora nós vamos nos sentar e vamos nos alegrar com a palavra. Depois volta. Olha, agora o leitor. A primeira leitura é tomada do livro do Antigo Testamento, leitura do livro de Esther, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 2. Aí pula para o capítulo 7, versículo 2 a 3. Não precisa se preocupar que aqui já facilitou mais. Agora, a letra está muito pequenininha, mas você é jovem. Foi falha minha, eu devia ter ampliado mais. Essa aqui, leitura do livro de Esther. Vamos ouvir com atenção. Aí até o Senhor, né? Isso. Vamos ouvir com atenção. Leitura do livro de Esther. 3 dias depois, Esther se revestiu de seus trajes reais e se apresentou na câmara interior do palácio. Diante do aposento real, onde estava o rei sentado sobre seu trono, diante da porta de entrada do edifício. Logo que o rei viu a rainha Esther no átrio, esta conquistou suas boas graças, de sorte que ele entendeu o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther se aproximou para tocá-lo. No segundo dia, bebendo vinho, disse ainda o rei a Esther: qual é o teu pedido, rainha Esther? Será atendido. Que é que desejas? Fosse mesmo a metade do meu reino, tu obterias. A rainha respondeu: se achei graça a teus olhos, ó rei, e se ao rei lhe parecer bem, conceda minha vida. Eis o meu pedido. Salva meu povo. Eis o meu desejo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora nós vamos ouvir o salmo responsorial, que pode ser lido por outra pessoa que esteja presente. Renata, então você pode fazer a leitura do salmo. Ninguém quer não ler o salmo responsorial? Salmo responsorial. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, esquecei vosso povo e casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza, prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Aí todos repetem comigo. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, que o rei se encante com a vossa beleza. O povo de Tiro vos traz seus presentes, os grandes do povo vos pedem favores. Majestosa a princesa real vem chegando, vestida de ricos trocados de ouro. Todos, escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, que o rei se encanta com vossa beleza. Em vestes vistosas ao rei se dirige, e as virgens amigas lhe formam cortejo. Todos, escutai, minha filha, ouvi, olhai e ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. É só a beleza, né? Só o salmo. Agora, todos vamos ficar de pé e nós vamos cantar o canto de aclamação ao Evangelho, cantar com bastante alegria. Está escolhido o canto de aclamação ao Evangelho? Temos que ter aqui na Maria.
que a gente escolheu todos em relação a nossas senhoras. Pode. O que vale é a intenção. E é um canto conhecido, muito conhecido. Maria de Nazaré. Maria, nós te recebemos. Somos teus filhos. Somos teus filhos. E é uma honra muito grande esse sinal de Deus. Ó Virgem do Carmo, ó Virgem das Graças. Diz sobre a letra, cante. E veio como um exército em ordem de batalha, grande como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos de Deus. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus Salvador. Quem é essa que avança como aurora? Ele veio como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos de Deus. Minha alma glorifica o Senhor. Exulta em Deus meu Salvador, que avança como aurora, que veio como um exército em ordem de batalha, grande como o sol e como a lua. Ó Deus Todo-Poderoso, purificai meu coração e meus lábios, para que eu possa proclamar dignamente o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo João. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, 3 dias depois, celebravam-se as bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm mais vinho. Respondeu Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água.
eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, o Evangelho fala da embriagação aqui, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus realizado em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Agora vamos sentar um pouquinho para fazermos uma breve reflexão. Amados irmãos, vocês ouviram nas leituras que antecedem o Evangelho. O Evangelho na missa é a principal leitura. Jesus vai falar. Por isso que toda igreja se coloca em posição de atenção, em pé, para ouvir a voz do Filho de Deus. Deus. Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. Antes, porém, nós ouvimos uma leitura do Antigo Testamento. Ouvimos a leitura que fala sobre Esther, a rainha Esther. Observem, amados e amadas, que a história sagrada, a história de Deus, ela sempre reserva um lugar privilegiado para as mulheres. Observaram isso? Olha, e era em um tempo em que as mulheres elas eram submissas, as mulheres eram serviçais, a mulher era um zero à esquerda. A mulher, diante da sociedade naquela época, é como se ela não tivesse valor. Tanto que na leitura do livro de Esther, Esther vai se apresentar diante do rei, toda cerimônia, né? Agora, Esther era uma mulher de rara beleza. E foi certamente uma mulher iluminada pelo Espírito Santo, escolhida por Deus para se dirigir à presença do rei. E não era qualquer pessoa que se dirigia à presença do rei, não. Naquela época, o rei era um semideus. Para chegar diante do rei era um protocolo danado. Tinha que fazer a reverência, se ajoelhar, beijar a mão do rei. Mas o que é que o rei diz? O rei, diante daquela beleza radiante de Esther, entregou o cetro para que ela tocasse. Uma grande honraria, né? A uma mulher tocar o cetro, aquele bastão que o rei usava, certo? E o que é que Esther, o que levou Esther a se predispor a ficar diante do rei? O povo judeu ia ser massacrado por um dos grandes lá do Sinédrio, lá do conselho deles. Semelhantemente como está acontecendo. Você não vê televisão? Eu acho que vocês veem televisão, jornal, lá, as notícias, né? Não veem o que é que está acontecendo lá, naqueles países lá do Oriente, a matança indiscriminada, na Síria, né? E o rei não quer ceder. Naquela época era muito mais rigoroso. O rei tinha poder de mandar eliminar o povo que era contrário às leis rigorosas do judaísmo. E Esther era judia, mas ela se compadeceu dos seus compatriotas. E Esther, então, ela é guiada pela mão de Deus para se dirigir ao rei, e o rei ofereceu, disse que daria até a metade do reino. Lembra da leitura? Aí ela diz que daria a vida dela, mas para que o rei não salvasse o seu povo, não maltratasse o seu povo.
E palavra de rei não volta atrás. E o rei atendeu o pedido de Esther e não massacrou o povo judeu. Então, essa história de Esther, no Antigo Testamento, que era muito distante, já é uma referência às profecias da vinda do Messias, do Salvador Jesus. Já é uma profecia do que aconteceria com o nascimento de Jesus. Jesus nasceria de uma virgem humana, não era perfeita, ela não tinha a divindade, mas Deus é onipotente. Deus tem poder de fazer o que Ele quiser. Então Ele escolhe Maria. O anjo do Senhor aparece a Maria e diz: fostes escolhidas para a mãe do Senhor. E Maria não entendeu. Maria deve ter levado um grande susto, mas eu escolhida. E o anjo Gabriel, que anunciou, disse: sim, você é escolhida. E Maria honra a Deus dizendo: faça-se em mim segundo a vontade de Deus. E Maria então gestou a Jesus. E a história sagrada nos diz, a Escritura nos diz, que Maria gerou a Jesus por obra do Espírito Santo, pois ela não conhecera homem. Ou seja, usando a linguagem atualíssima, que pode-se falar hoje até para jovem, adolescente, não houve a união dos corpos carnal. Porque todos nós adultos sabemos, e até os adolescentes também sabem, como se gera o ser humano. Há uma união dos corpos e pelo amor, pela união de um homem e de uma mulher, Deus, abençoando aquela união, faz a mulher gerar filhos. Então esse é o maior presente de Deus para a humanidade, para que a humanidade continue perpetuamente, ou seja, gerando filhos. É evidente que os costumes, as exigências do mundo moderno vão modificando, alterando a forma como as famílias são planejadas. Nós estávamos até falando há pouco, antes de começar a missa, com Maria de Jesus, né? E eu perguntava: Maria de Jesus e Francisco, vocês ainda não planejaram a vinda de um irmãozinho para o jogo, né? Aí Maria de Jesus, com uma grande maioria das mulheres, homens, depois hoje, gerar muitos filhos, é uma grande responsabilidade. Sobre vários aspectos, sobretudo sobre o aspecto da educação no mundo de hoje, né, que não está fácil, porque as crianças recebem muita influência do que pensa a sociedade, né? Embora, enquanto crianças, elas estão sob o governo de pai e de mãe. Concordam? Porque são crianças, elas não têm ainda discernimento próprio, elas têm que obedecer a pai e mãe. E os pais cristãos, conscientes, devem, nesta fase da infância, acompanhar a formação de vossos filhos, fazendo-os desde cedo a entenderem que existe um Deus Pai Todo-Poderoso e Onipotente. Um Deus que nos ama, um Deus que só quer o bem dos seus filhos. Quando a família, quando os pais, por motivo quaisquer, ou por falta de conhecimento, ou mesmo por negligência, ou mesmo por resistência, ignorarem, preferirem dar valor a outros deuses, o Deus dinheiro, o Deus da posição social, o Deus da vaidade pelo grande conhecimento que adquiriu na faculdade, estudou, tornou-se um doutor, né? E se essa família, essa criança não for educada desde cedo, primeiramente para obedecer, ficar sob a lei de Deus, e em segundo plano a lei dos homens. É
Evidentemente que a criança tem que crescer, tem que estudar, os pais têm que se preocuparem com a educação dos filhos, para que eles estudem, adquiram conhecimento, sejam formados, adquiram uma profissão, para eles então trabalharem, né, e prosperarem na vida. Mas antes disso tem uma obrigação maior, que é a obrigação para com o plano de Deus para cada um de nós. Mas nós observamos que nem sempre é isso que acontece mais nos dias de hoje. Hoje, segundo os estudos, cada vez mais o povo, as pessoas, se afastam de Deus. Apesar de que nos grandes eventos, a gente vê pela televisão, milhões e milhares de pessoas. As igrejas, muitas igrejas lotadas de gente, como a gente costuma dizer na linguagem popular, gente saindo como ladrão. Certo? Mas nem sempre a quantidade é indicativo de uma fé, de uma fé evoluída, consciente, nem sempre a quantidade. Tá certo? Por isso não importa que nossos filhos, ou nós mesmos, adultos, nós proponhamos somente uma igreja, uma catedral, uma grande catedral,